Já é cedo pra dizer que The Last of Us já é a melhor série de 2023? Meus amigos, finalmente estreou a série The Last of Us no HBO Max, está disponível pra todo mundo assistir e que belíssimo, obra-prima foi esse primeiro episódio da série The Last of Us. E a quantidade de referências, cara, detalhes, easter eggs, curiosidades, diferenças e semelhanças em relação aos games que tem nesse primeiro episódio de 1h30 praticamente é brincadeira. Claro. Quem aí notou a foto da mãe da Sarah no mural da garota? E a bola de futebol e o time que a Sarah sempre foi fã? Vocês pegaram esses detalhes? E o violão, referenciando o segundo jogo? E a abertura da série, né, que é o Cordyceps entrando no cérebro da pessoa? E a janela da Sarah, que é idêntica ao menu do jogo? E o detalhe do Bill e Frank lá no papel que a Ellie pegou do Joel, vocês perceberam também? E o quadrinho Sonhos Americanos? Vocês pegaram esse easter egg que foi referenciado lá na cena da Ellie com a Marlene? E Curtis and Viper 2, que é simplesmente um dos filmes favoritos do Joel e que apareceu nos games. Cara, até os clickers, os instaladores, foram referenciados no final desse primeiro episódio. Vocês têm noção do que é isso? Meus amigos, se preparem porque no vídeo de hoje finalmente iremos ver 40 detalhes, easter eggs, referências, curiosidades, semelhanças e diferenças em relação aos jogos de The Last of Us que você provavelmente não percebeu nesse primeiro episódio da série. O vídeo de hoje está completo e a partir das próximas 8 segunda-feiras vocês vão me ver aqui no Mundo Geek. Capite? Porque vai ter vídeo de detalhe toda semana. É bem legal. Meus amigos, 2023 já se iniciou e eu sei que nessa época do ano, geralmente no início, a galera costuma fazer inúmeras promessas, né? Tipo, esse ano eu vou mais pra academia, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou passear com minha avó. Mas e o cuidado com a sua saúde, hein? Tá na sua listinha? Quero saber. Abra o olho! E por que que o Geek fala isso? Porque a idade chega pra todo mundo e a Manual se preocupa muito com o seu cabelo. Isso porque a galera da Manual, né, que é uma empresa que trata da saúde masculina com foco no tratamento da calvície, mandou um recadinho pra vocês homens ficarem espertos com a queda de cabelo, tá? A gente sabe que esse é um tema pouco debatido, né, entre nós homens, muito por conta do tabu em volta disso, mas cara, esse é um assunto de extrema importância. Mas saibam que a Manual, ela realiza tratamentos para calvície e tudo isso sem você sair de casa. Exatamente, o tratamento é 100% online. Você só precisa entrar no site da Manual e responder um questionário com algumas perguntas médicas para receber uma recomendação de tratamento. E tendo essas informações em mãos, um médico especialista faz uma prescrição personalizada e pronto. Agora basta você fazer um pedido e esperar o tratamento chegar em casa com frete totalmente grátis e entrega discreta, tá? Detalhe. São tratamentos discretos e comprovados com praticidade e segurança, seguido de um acompanhamento médico sempre que você precisar. Lembrando, é claro, que os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso, conforme a prescrição médica. E olha só que bacana, cara, como ficou o antes e depois com os produtos da Manual. Vai dizer que não é demais. A galera da Manual me enviou alguns produtos que com certeza o Geek vai utilizar, né? Porque, não sei se vocês já viram, achei já, não, eu tô com as entradas já. Afinal, tratamento para queda de cabelo, cara, não é só para quem já é super calvo não, tá? É tanto para casos iniciais quanto para os mais avançados da calvície. Cara, o Pedro Pascal, o Joel de The Last of Us, ele tem o dobro da minha idade e ele tem mais cabelo que eu. Vai dizer que isso daí não é preocupante. É verdade. E se você clicar aí embaixo, no primeiro link da descrição, entrar no site e utilizar o meu cupom MundoGeek40, você vai simplesmente ganhar 40% off no seu primeiro pedido lá na Manual. Lembrando, é claro, que é por tempo limitado, tá? Vão por mim, meus amigos. O problema da queda capilar é descomplicado quando tratado com a Manual. Tamo junto. Meus amigos, não tem como começar esse vídeo de detalhes e referências a respeito da série The Last of Us, a não ser com a própria abertura da série, que por si só já é uma baita referência, cara. Porque além da icônica trilha sonora do Gustavo Santaolalla, né, que ficou eternizada nos games de The Last of Us, mas a abertura em si, com aqueles fungos percorrendo vias, nada mais é do que o fungo Cordyceps tomando conta do cérebro humano. A abertura da série, né, diferente da do jogo, não há diálogos antecipando o caos, mas destaca protagonistas e equipe da produção do primeiro episódio, né, e lembra muito as aberturas de Game of Thrones e House of the Dragon também, né? Afinal, tá todo mundo na mesma casa. Sendo que na série, né, logo nos primeiros minutos, nós vimos que os cientistas, lá nos anos 60, eles já alertavam as pessoas, já alertavam a população a respeito de um futuro e possível fungo. Só que a galera fazia pouco caso. E o que aconteceu é exatamente o que ele previu. As pessoas simplesmente estão sendo infectadas por um fungo mutante chamado Cordyceps, que assume o cérebro humano e transforma as pessoas em portadoras sem vida, despidos de
humanidade, sendo que eventualmente o fungo brota da cabeça e do rosto dos infectados, que é exatamente o que vemos na abertura da série. Que detalhe genial, cara. E sim, tá, esse fungo Cordyceps, ele realmente existe na vida real, mas não se preocupe porque não tem a menor possibilidade de acontecer um apocalipse com a gente. Afinal, já vivemos em um mundo que tem Manuel Gomes. Pior que isso, impossível. Acho que não. Isso porque o Neil Druckmann, que é um dos criadores do game The Last of Us e que também tá à frente desse projeto da série, né, dirigindo e escrevendo alguns episódios, ele simplesmente se baseou em um episódio de um documentário lá do canal BBC, lançado em 2006 no programa Planeta Terra, onde justamente nos foi apresentado os fungos Cordyceps, que são fungos parasitas, né, como eu disse, capazes de transformar insetos e artrópodes em zumbis. Porém, a alteração em The Last of Us é que ao invés de insetos, temos os seres humanos. E seguindo aqui a ordem de acontecimentos do episódio, porque para quem chegou aqui agora no canal do Geek não sabe como funciona, é exatamente dessa forma, né? A gente vai destrinchando do início até o final do episódio. Nós temos inúmeras referências, detalhes e easter eggs em relação a Sarah. Mano, é tanta coisa que vocês não fazem ideia. A começar pela camisa que ela usa, né? Que além de ser a mesma do game, mas representa um easter egg bem legal. Porque se vocês observarem na camisa, está escrito Helicon Drops, que nada mais é do que uma banda fictícia criada pelo game The Last of Us e que atrás da camisa carrega mais uma referência genial, porque a banda Helicon Drops aparentemente visitou todos os locais que Joel e Ellie visitam em sua jornada, exceto Lincoln. Cara, quando eu vi esse detalhe, minha cabeça simplesmente explodiu. A começar pela camisa, que é idêntica, que já é um detalhe sensacional em relação ao jogo. Agora, o que está atrás da camiseta é loucura, cara. Então temos Boston, Lincoln, que está desaparecido, Pittsburgh, Colorado, Salt Lake City, Jackson, ou seja, todos os locais em que Joel e Ellie irão percorrer ao longo de sua jornada estão atrás da camiseta da Sarah, mano. Que detalhe genial. E ainda na personagem da Sarah, nós sabemos, né, que ela é uma grande fã de futebol. Então, no game, ela tem vários troféus, tem uma chuteira, tem uma bola de futebol. E na série, eles fizeram questão de colocar esses easter eggs. Então, na sala dos Millers, nós vemos a bola de futebol e ao lado do aparelho de som, temos uma foto da Sarah com seu time de futebol. E ao lado da bola de futebol, já pegando esse easter egg, temos simplesmente o famoso violão de The Last of Us Parte 2. Eu entendi a referência. E ainda na Sarah, deu pra notar que ela é muito fã de música, em específico a Beyoncé, pois assim que ela acorda é possível vermos um pôster da banda Destiny Child com a palavra Survival, que foi simplesmente um hit do trio musical de sucesso dos anos 2000. E a banda contava com simplesmente Kelly Rowland, Michelle Williams e simplesmente Beyoncé, ou seja, foi justamente aí que surgiu a Beyoncé antes dela seguir carreira solo e ser essa mega estrela. E se já não bastasse, né, quando a Sarah ela passa pela porta, atrás dela tem simplesmente um pôster da Beyoncé, né? Deu pra ver que a Sarah, ela é pouco fã da Beyoncé. Agora, e a mãe da Sarah, a ex-esposa do Joel? Vocês pegaram essa referência e esse easter egg, mano? Quando eu vi isso aí, minha cabeça... Isso porque no mural de fotos da garota é possível vermos a foto da Sarah e uma mulher que provavelmente é a sua mãe, pois nos jogos nunca foi mencionado o nome e nem sequer a aparência da ex-esposa do Joel. E aparentemente é esta mulher do retrato. E eu acho que se a foto da mãe da Sarah ainda está no mural de fotos da garota é porque ela ainda tem algum certo reconhecimento e consentimento em relação à sua figura materna. Ou seja, não é que nem muitos teorizavam de que a mãe da Sarah abandonou a família, ou então que ela foi embora, traiu o Joel. Não é por aí, cara. Provavelmente ela faleceu em algum momento. Mas é claro que tudo isso não passa de uma teoria, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acham a respeito do desfecho que teve a mãe da Sarah. Mas esse daí é um easter egg maravilhoso, cara. É melhor assim. Inclusive, o Geek aqui gostaria de agradecer profundamente, né, o Pierre do The Last of Us Brasil, que me ajudou na confecção desse roteiro, que vai me ajudar no dos próximos vídeos de detalhes e episódios de The Last of Us. Então, cara, muito obrigado. Sigam as páginas The Last of Us Brasil em todas as redes, porque é o melhor fandom que existe, é essa, vão por mim. E ainda nesse mural de fotos, bem ali no cantinho, se vocês observarem, tá meio embaçado, né, a gente não consegue ver direito, mas temos outro easter egg, que é uma recriação da icônica foto do Joel e a Sarah com a camisa das cores da Argentina. Afinal, o compositor do game, né, além da Gustavo Santaolalla, que vocês já conhecem ele aqui no canal, é argentino. Então tá aí uma dupla referência. E ainda nas músicas, né, a manhã da família dos Millers é ambientada ao som de músicas dos anos 2003, né, como White Flag da cantora Dido. Afinal, o início da história é ambientado em 2003, então nada mais justo do que tocar músicas dessa época. Rapaz, nesse café da manhã da família dos Millers eu só senti falta de um sanduíche aí. Vocês não sentiram, não? Quer dizer, sanduíches não, preconceituíches.
preconceituistas. E ainda no ano de 2003, observem que ao lado do relógio na escola da Sarah está uma foto do ex-presidente George W. Bush. E adivinhem, sim, o presidente dos Estados Unidos no ano de 2003 era justamente o George W. Bush. Cara, o Neil Druckmann, ele adora essas referências, né? Porém, notem que ao lado do retrato do ex-presidente temos outro detalhe, outra referência, que essa daí é extremamente genial, que é o relógio, cara. Esse objeto vai seguir o Joel ao longo de toda a sua jornada. O episódio como um todo, se vocês observarem, faz várias analogias à figura do relógio. Afinal, esse objeto não foi apenas um presente de sua filha Sarah, como também seguiu o Joel ao longo dos anos, né, cara? Porque o fato do Joel ainda usar esse relógio quebrado e inutilizável que a Sarah lhe deu após anos é uma forma dele lembrar que ele nunca superou a perda da filha. E esse é um detalhe de roteiro genial. E outro detalhezinho, que nesse caso é uma diferença em relação ao game, é justamente o ano em que se passa a história no prólogo, né? Porque como vimos, o ano na série é 2003, que é justamente quando acontece todos os eventos até a morte da Sarah. Já no game The Last of Us é 2013. E ainda no quarto da Sarah temos um pôster da banda The Clash, né? Aquele famoso do punk rock, que no jogo The Last of Us eles se chamam de The Bash, mas é outro easter egg genial em relação ao game, cara. A janela do quarto da Sarah, assim que ela acorda, também é uma referência ao menu do primeiro The Last of Us e também ao início do primeiro trailer revelado do game lá em 2011. Não, quando eu percebi essa referência eu fiquei de cara, né? Porque o negócio tava ali na minha frente o tempo inteiro. Eu já zerei o primeiro The Last of Us umas 20 vezes e eu não me toquei que era a janela igual o menu do jogo. Gente, nossa. Quando a Sarah pega o canivete, é possível visualizarmos 3 cavalos gravados no objeto, que talvez seja alusão aos 3 cavalos em que Joel, Ellie e Tommy montam no rancho. Isso daqui já é mais uma suposição, tá? Porque se realmente for isso, se for uma referência a esse momento, olha... Neil Druckmann, nessa você se superou. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E outro detalhe sensacional, meus amigos. Acho que esse daí vocês já sabem já. É a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que a gente ainda tem muitos detalhes a comentar nesse vídeo em relação ao primeiro episódio de The Last of Us, assim como os próximos, tá? Porque vocês já sabem, terminou o episódio, cara, horas após tem esse vídeo de detalhes fresquinho aqui pra vocês assistirem. Assim como o vídeo de review, que também já saiu aqui no canal, meia-noite. Então vai lá conferir depois, que tá muito bom também, cara. E outro detalhe, tá? Quem tirar um print desse vídeo e me marcar lá no Instagram, @LucasMGeek, eu vou seguir todo mundo que fizer isso. Além de repostar, eu também vou estar seguindo. Capite? Vamos lá que é nóis. Nice. E outro detalhe perceptível é que nesse momento toca sutilmente a primeira música da trilha sonora de Gustavo Santaolalla, que é extraída do jogo, que nesse caso é o Forgotten Memories. Gustavo Santaolalla, pra quem não sabe, também é o grande responsável pela trilha sonora icônica da série The Last of Us, né, velho, que já é maravilhosa. Não, todos concordam com o Geek de que Pelé está para o futebol, assim como Gustavo Santaolalla está para as trilhas sonoras. Saindo de casa para a escola, a Sarah, ela cumprimenta, né, os vizinhos Adlers, que mais tarde serão os primeiros infectados a atacarem a casa dos Millers. E novamente temos uma alteração, né, uma diferença, porque no jogo, ao invés dos Adlers, foi o famoso Jimmy Cooper que atacou a família. Quem lembra do Jimmy Cooper? Simplesmente a maior figura da história de The Last of Us. Esse cara é uma lenda. A caminhonete que vimos na série faz jus àquela que foi usada pela família em Austin lá no jogo, né? Um adesivo na traseira do carro do Tommy mostra que o personagem foi um militar combatente veterano durante a Guerra do Golfo. Quem pegou esse detalhe? O Gabriel Luna, inclusive, foi um dos destaques desse episódio pra mim, né, cara? O cara, pô, mandou bem demais na atuação. Durante a aula, a Sarah, ela observa sua coleguinha fazendo movimentos estranhos com a mão, que já é um sintoma da infecção do Cordyceps. E não só isso, a Sarah volta pra casa, mas antes ela passa na casa de seus vizinhos, né, o senhor e a senhora Adler, e há uma idosa que também aparenta ter os primeiros sintomas da infecção do Cordyceps, né? Porque, mano, é simplesmente sensacional a fotografia nesse momento. E ainda de quebra tem um cãozinho, né, o Marcy. Pô, maravilhoso. A grande verdade é que o personagem mais aguardado dessa série The Last of Us é o Buckley. É bem legal. Sendo que, além disso, a Sarah, ela acaba encontrando o DVD do filme Curtis and Viper 2, que é simplesmente um dos favoritos do Joel. E adivinha qual o filme que eles assistiram mais tarde? Exatamente o Curtis and Viper 2, que é uma referência ao segundo jogo do The Last of Us, né, com direito a pôsteres e até diálogos da Ellie. E além dos sintomas de transformação de alguns personagens secundários, né, outro detalhe também muito genial e perceptível é que eles já deram algumas pistas em relação ao dia do surto, cara. Notem: viaturas em alerta, tumulto noticiário
anunciado em rádio, lojas fechando, caças e aviões passando. Pô, isso daí já era o indício do Outbreak, mano. Simplesmente o dia do surto. Os diálogos entre a Sarah e o Joel no momento do sofá em que ela dá o relógio, né, consertado pro seu pai, é simplesmente idêntica ao jogo, palavra por palavra, com exceção da risadinha no final, né, do ha ha ha, que eles cortaram aqui na série. Mas, mano, vendia drogas pesadas. Quando a Sarah falou isso, eu invoquei o meme do DiCaprio. Já vi? E de onde você tirou dinheiro? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Tá melhor. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Quando a Sarah, ela acorda atordoada procurando o Joel e o caos começa, ela ouve helicópteros e um aviso na TV, mas não como um repórter noticiando um surto como foi no jogo, mas com uma notificação direta do governo. E essa é outra diferença em relação ao game, né? Porque na abertura a gente vê justamente o repórter noticiando, o Crowdceps, tudo que tá acontecendo. Já na TV foi simplesmente o governo, mano. A parada tá séria. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde. Em casa. A polícia e os serviços de emergência estão... E o que se segue é basicamente a adaptação direta dos acontecimentos do jogo, com a diferença de que não há a colisão de um carro, né, com a picape dos Millers, e sim destroços de um avião que se choca na rua na hora da fuga, cara. E após acordarem, temos a primeira aparição do relógio do Joel quebrado, que é uma das maiores referências vinda direta do jogo, mano, genial. 20 anos agora se passaram, né, dentro do universo da série, vamos para 2023, que inclusive, né, o ano que nós estamos vivendo, e cara, temos aqui uma recriação completa do jogo. A zona de quarentena de Boston é idêntica, velho. Ou seja, encontramos na série os cartões de comida, um pôster do filme Curtis and Viper 2 novamente, né, que a gente viu no início, sinais da Fedra, pichações dos vagalumes. Cara, a narrativa ambiental desse primeiro episódio é espetacular. E quem tortura a Tess na série, nós vimos que é o Robert, e não o contrário como aconteceu no jogo. Tá aí mais uma diferença em relação ao game. The Last of Us You and Me é mais uma música da trilha sonora original do jogo que começa a tocar quando Joel recebe o bilhete do soldado da Fedra, e vamos ver várias músicas dos jogos aqui na série também, porque novamente temos mais uma trilha, né, só que dessa vez é o The Last of Us Home, que toca quando Joel chega no seu cafofo para poder afogar suas mágoas. Como a gente diz aqui em Salvador, o Joel, ele foi comer água. Que viagem é essa, véi? E quando o Joel está verificando o mapa, toca a trilha também do game The Hunter. Cara, tem várias trilhas sonoras que eles trouxeram diretamente pra série, mano. Eu amo esses detalhes. Quando o Joel e Tess chegam até a Marlene, a gente percebe que a mulher está sangrando e junto com sua parceira, ambas fizeram um estrago naquele lugar, né? Convenhamos, as minas são brabas. Acontece que o jogo explica o que aconteceu nessa cena, cara. Pois na série, o Robert tentou vender a bateria defeituosa, né, pros vagalumes, porém eles entraram em conflito e o Robert e o seu pessoal acabaram morrendo. Ou seja, é por isso que quando o Joel e a Tess chegaram lá, tava tudo uma zona. E essa cena é uma referência ao jogo, né? Pois foi justamente contra o pessoal do Robert que temos o primeiro momento em que controlamos o Joel com uma arma. Mas também convenhamos, né? Caguei. Quem é o Robert? Ninguém mais lembra dele. É verdade. Outra referência sensacional, na verdade não uma referência, nessa cena, né, que foi o primeiro diálogo que vimos no primeiro episódio entre a Ellie e a Marlene, que é a líder dos vagalumes, temos várias referências não ao jogo, e sim ao quadrinho American Dreams, cara, Sonhos Americanos, que é canônico de The Last of Us. Eu quero ver quem pegou esse detalhe aí. Pois na série, né, a Marlene revela que foi ela quem colocou a Ellie na escola militar, né, que foi o local que ela achou mais adequado e seguro pra garota, até a Ellie fugir. Porém, na HQ American Dreams, né, como eu disse, lançado lá em 2013, que é canônico, nós encontramos a Ellie com 13 anos de idade antes dos acontecimentos de The Last of Us e Left Behind, onde na história em quadrinho, a Ellie, ela conheceu a Riley, cara, justamente a da DLC. E adivinha onde elas se conheceram? Justamente no Colégio Militar da Fedra, o mesmo colégio que a Marlene disse pra Ellie no episódio, pois na ocasião, todos os adolescentes que completam 13 anos são obrigados a ingressar no Colégio Militar da Fedra, e no quadrinho era Marlene quem tomava conta da Ellie com a ausência da mãe da garota, que nesse caso é a Anna. E já que citamos a mãe da Ellie, que pouco sabemos a respeito dela, a não ser o nome, né, que eu acabei de dizer que é a Anna, temos mais uma referência e mais uma vez o quadrinho American Dreams, cara. Esse quadrinho é mega importante, pois temos aqui agora o canivete da Ellie, pois além deles terem recriado o canivete de forma fidedigna, porém na série nós não sabemos a origem do objeto, mas já no quadrinho American Dreams ficamos sabendo que foi a mãe da Ellie, a Anna, que ainda vai aparecer na série, né, interpretada pela Ashley Johnson,
Johnson, que fez a Ellie nos jogos, quem deu pra ela. E cara, essa pra mim foi uma das melhores, se não a melhor referência em relação a esse primeiro episódio, né? Porque não é uma referência que vem dos jogos, e sim do quadrinho American Dreams, né? Que novamente é canônico e poucas pessoas conhecem ou sequer leram. E se vocês quiserem, o Tio Geek pode trazer aqui um vídeo completo contando apenas a história inteira dessa HQ, mano, porque eu já li várias vezes, é muito boa. Se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo que o Geek traz. E já que citamos a Fedra no início, temos aqui outro detalhe sensacional e que infelizmente o roteiro desse primeiro episódio, vamos ver nos próximos, mas não aprofundou muito, cara. Acontece que após o dia do surto do Cordyceps, a Agência Federal de Resposta a Desastres, conhecida como Fedra, estabeleceu zonas de quarentena nas principais cidades. Porém, o poder do grupo cresceu com a queda dos burocratas e a implementação da Lei Marshall. E em 2023, né, 20 anos após o dia do surto, não restaram muitas zonas de quarentena, mas a Fedra, pô, como a gente viu, tá em pleno poder dentro daqueles que permaneceram. Então a jornada de Joel começa na zona de quarentena de Boston, né, que é um estado policial onde os soldados mantêm toques de recolher e postos de controle rigorosos, enquanto os cidadãos são frequentemente convocados, né, para o trabalho para que eles não sejam expulsos da zona, né, ou então tenham sua alimentação cortada, reduzida. E outro detalhe também genial em relação à Fedra, que eu gostei, inclusive da alteração que eles fizeram, é justamente o tempo de contaminação de um indivíduo que foi exposto ao Cordyceps, né, porque no game, cultualmente, a gente sabe que assim que você é exposto, então você é mordido por um fungo, né, então por um infectado, você simplesmente se transforma em 2 dias. Porém, na série, nós vimos que em 5 a 15 minutos o seu pescoço, rosto e cabeça são afetados, em 2 a 8 horas é a vez do seu tronco, braço, ombro e mão, e entre 12 a 24 horas é a vez da sua perna e pé, completando assim a transformação, cara. E é óbvio, não iria demorar muito para que a Fedra, né, com esse sistema militar rigoroso, criasse alguns inimigos ao longo do tempo. E temos aqui o principal deles, que tá estampado aqui no meu corpo, em pingente, em camisa, ó, Look for Daylight. Mano, eu amo essa camiseta, os vagalumes. Porque basicamente os vagalumes, né, são uma milícia antigovernamental que estão lutando em uma guerra perdida contra os militares, a quem eles veem como tiranos, que nesse caso é justamente a Fedra. Porém, os vagalumes, eles também foram formados na esperança, né, de encontrar uma cura aí pro fungo e devolver ao mundo algum senso de normalidade. E é claro, não poderia faltar, eu acho que a principal referência desse primeiro episódio em relação ao game, que é fortíssima, além do relógio quebrado do Joel, que é o lema dos vagalumes. Se você estiver perdido na escuridão, faz isso aqui, ó. Mano, sendo bem sincero com vocês, essa camisa é a coisa mais bonita que eu já vi na década. Acho que não. E o que falar dos infectados nesse primeiro episódio, né? É outro detalhe, cara, é mais uma referência que a gente já sabia, obviamente, que iria acontecer, mas vale a pena a gente destrinchar. Mas saibam que existe um nível evolutivo biológico muito grande desses infectados, porque aquele exemplo que vimos no primeiro episódio é apenas o primeiro estágio da infecção, que são os corredores, ou runners, e tem toda uma cadeia que vem depois dele, né? Que vai do mais fraco ao mais forte, mano, é bizarro. Basicamente, existem 5 níveis biológicos evolutivos com direito a 2 variantes, né? Porque seguindo a ordem, o indivíduo que foi exposto ao fungo logo de cara, ele se transforma justamente em um runner, um corredor, como a gente viu no episódio. Depois ele passa para a fase de Stalker, depois Clickers, né, que são os mais famosos, e por fim os Bloaters, ou Shamblers, ou Baiacu, ou vocês já sabem, aqui em Salvador como a gente chama, mas vocês sabem, né? Barril dobrado. Sendo que cada estágio de um infectado é mais poderoso, é mais forte do que o anterior, cara. Como eu disse, é um nível evolutivo que só vai piorando até chegar no mais brabo de todos, que é o barril dobrado. Sim, Geek, mas peraí, você disse que são 5 níveis, né? Você só citou 4 criaturas aqui, né? E cadê esse 5º último? Então, eu não vou contar aqui pra vocês porque seria um spoiler de The Last of Us Part 2 que eu não sei ainda se vai aparecer nessa primeira temporada, mas saibam que sim, tem 5. Eu só citei 4 porque são os 4 que vão aparecer na primeira temporada, mas tem um 5º. Ah, e fiquem atentos, tá? Se inscrevam, ativem o sininho aqui no canal do Geek, porque ao longo da semana, ao longo dos dias, o Tio Geek vai postar vídeos específicos sobre cada nível evolutivo de infectado. Então vão ter os corredores, vão ter os Stalkers, os Clickers, os Baiacus, vai ter todo mundo, cara, vídeo sobre cada um deles, contando detalhadamente o processo de transformação deles. Capite, não perde, velho. Claro. Mas no caso dos corredores, né, como vimos, é o estágio inicial e são pessoas que recentemente se tornaram infectadas, mas eles são definidos por sua velocidade intensa, ataques lentos e tendência a atacar pessoas em hordas, sendo que nas fases iniciais não vemos muitos sinais de fungo na superfície da pele, né? Os olhos ficam turvos ou tortos, porque o fungo
fungo tem origem dentro da cabeça e, é claro, começam a surgir alguns caroços no rosto. E tu acha que para por aí? Tu acha que foram apenas os corredores que apareceram nesse primeiro episódio? Ó, negativo. A gente não viu visualmente, mas os instaladores, exatamente, os clickers, eles também apareceram. Não visualmente, mas o sonzinho do... Mano, se você ouvir isso daí, você sai correndo. Ih, rapaz... Porque se vocês notarem, na última cena do primeiro episódio, o Joel, Tess e Ellie ouvem um barulho meio estranho que vem justamente de um instalador. Acontece que os clickers é o terceiro estágio da infecção e são pessoas infectadas há pelo menos 1 ano, sendo que o longo tempo decorrido permitiu que o fungo se espalhasse por todo o corpo, cegando-os e forçando-os a usar a ecolocalização para encontrar as presas. Ou seja, é tipo os morcegos ou então algumas pessoas cegas que podem ver ou emitir alguns cliques. No entanto, né, o fungo lhes concedeu força aprimorada, tornando os inimigos temíveis em combate corpo a corpo, velho. E com certeza a gente vai ver os instaladores pela primeira vez no segundo episódio de The Last of Us, velho. E ainda na reta final a gente tem essa referência que pra mim foi disparado a melhor desse primeiro episódio, porque se trata de um personagem que eu gosto muito, cara. É um dos meus favoritos, que é o Bill. Bora, Bill! Pois aquela anotação, né, que a Ellie encontrou no livro com as iniciais B e F e os números 60, 70 e 80 e algumas frases, cara, é simplesmente uma referência a 2 grandes personagens de The Last of Us, que é Bill e Frank, B e F. Ambos os personagens ainda irão aparecer, né, na primeira temporada de The Last of Us, provavelmente vai ser no 3º episódio, e dizem as más línguas que o 3º episódio de The Last of Us é o melhor disparado da temporada, e o hype tá lá em cima. Mas acontece que Bill é parceiro de contrabando do Joel e Tess, e no final ele estava tentando mandar uma mensagem através do rádio. Afinal, é dessa forma que eles se comunicam, até porque o Bill mora em outra cidade. E se vocês observarem, né, quando toca no rádio uma música dos anos 60, como tá escrito na anotação, não acontece nada. Quando toca uma música dos anos 70, é porque o novo carregamento está chegando pro Joel se preparar. E quando toca uma música dos anos 80, é sinal que a casa caiu, velho. Pô, Houston, temos um problema. Pois a música que foi tocada no final do episódio no rádio se chama Never Let Me Down Again, lançada em 1987 e coincide exatamente com o número do papel que Ellie pegou, cara. Ou seja, se a rádio tocou essa música dos anos 80 é porque deu algum problema, deu algum BO e agora o Joel vai ter que resolver essa parada, entendeu? Agora, qual foi o problema que teve com o Bill e o Frank? Nós não sabemos, mas baseado no trailer que já saiu, a gente viu que o Bill vai estar com problemas, né? Então, será que é isso? Será que os selvagens conseguiram emboscar o Bill lá na cidade que ele mora? Mano, eu não tô preparado pra ver o Bill morrer, não. Bill, pelo amor de Deus. Se o Bill morrer, eu paro de ver The Last of Us. Pare de besteira! Mas e vocês, meus amigos? Vocês conseguiram pegar todos esses detalhes no primeiro episódio de The Last of Us? Todas as referências, easter eggs? O Tio Geek deixou também algum detalhe de fora que vale a pena comentar, velho? Deixa embaixo no campo dos comentários que o vídeo termina, mas continua embaixo, porque eu vou ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do capitão? Cara, clica nele que foi o nosso especial sobre The Last of Us, um vídeo de 1h30, vai lá que tá muito bom. Aqui tem outros vídeos também sobre The Last of Us. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é mega importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, tá? Vou estar repostando e seguindo todo mundo. Que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!